O async await é uma forma da gente lidar com código assíncrono, como por exemplo uma chamada de API. Quando nós chamamos uma API, nós temos que esperar a resposta para a gente poder prosseguir. Dessa forma, uma chamada assíncrona nos retorna uma promise, que é uma promessa do que a gente vai receber como resposta. Eu vou te mostrar aqui na prática. Vamos consumir de uma API. Eu vou criar uma função assíncrona e para isso a gente vai colocar a palavra reservada async. Então a gente coloca async function, o nome da função normalmente. Então, por exemplo, eu vou chamar de chamar API e aqui a gente define o nosso escopo da função. Então você vê que a única coisa de diferente aqui é que a gente está utilizando esse async antes de function. Então a gente está dizendo que essa função é uma função assíncrona. E aqui dentro da função eu vou consumir de uma API, que é uma chamada assíncrona. A gente tem que esperar a resposta da API do servidor que a gente está consumindo. Beleza, eu peguei essa API REST Countries, esse é o endpoint aqui. Então vamos voltar para o nosso VS Code e para isso a gente vai utilizar o Fetch API, beleza? Então a gente coloca Fetch e aqui dentro do parâmetro a gente coloca o nosso endpoint que a gente está consumindo. Se a gente passar o mouse aqui em cima do Fetch, cadê? Você vê que a resposta dele é uma promise de response, ou seja, ele retorna uma promessa, porque é uma requisição assíncrona. E para a gente pegar o response de fato, a gente tem que utilizar o await, antes do fetch, antes da requisição assíncrona que a gente está fazendo. No caso aqui, o Fetch API. Então, nesse caso, a gente pode armazenar esse response em uma variável, aqui no caso uma constante, e a gente vai ter response. Se a gente tirar o await aqui, você vê que ele retorna uma promise de response. Então, para que serve de fato esse await? Bom, o await serve para a gente está falando para o nosso código, olha, eu quero esperar essa resposta. Então, ele vai fazer a requisição assíncrona e ele vai ficar aqui esperando de boa. Quando a API retornar os dados, ele vai retornar para o response. Então, é basicamente isso que a gente está dizendo aqui para o nosso código. E a gente só consegue utilizar esse await porque a nossa função é assíncrona. Se a nossa função não fosse assíncrona, a gente teria um erro aqui, ó. Await expressions, no caso, é somente permitido em funções assíncronas, beleza? Então, nesse caso, para a gente utilizar o await, a gente tem que ter uma função assíncrona, ok? Uma outra possibilidade é realizar paralelismo, ou seja, executar tarefas paralelas. Vamos pensar em um caso em que a gente quer fazer uma busca no banco de dados, ok? E a gente também quer realizar uma chamada a uma API externa. Então a gente vai fazer duas chamadas assíncronas. E nesse cenário, vamos supor que uma chamada não depende da outra, ou seja, a gente não precisa fazer a consulta no banco de dados e esperar essa resposta para depois realizar a chamada à API externa. Então a gente poderia utilizar o async await, utilizando essas técnicas de paralelismo para poder realizar as duas tarefas paralelas e otimizar o nosso código. Vamos lá, vamos destrinchar isso aqui. Eu tenho duas funções principais aqui. Essa tarefa 1 aqui, que ela simula a nossa chamada ao banco de dados. E a tarefa 2, ela é uma simulação aqui da requisição que a gente faria para uma API externa, beleza? Então a gente tem duas funções assíncronas. Eu coloquei um setTimeout de 2 segundos, então quando se chama essa função, ele demora 2 segundos e retorna o resultado ali, basicamente para a gente simular o tempo de demora que seria para fazer essas requisições na realidade. E aqui eu tenho a nossa função principal, né? O pipeline principal aqui, que é executar tarefas paralelas. Eu estou utilizando await promise all e estou passando aqui um array das duas funções. Então, basicamente, o que faz esse promise all? Basicamente, aqui a gente está falando, olha, eu quero realizar essas duas tarefas assíncronas em paralelo e quando as duas estiverem resolvidas, você me retorna e eu prossigo com a minha vida aqui, ao invés de você colocar await tarefa 1 e esperar, e depois await tarefa 2 e esperar, beleza? Então a gente consegue realizar as duas ao mesmo tempo e depois a gente tem o resultado. Vamos executar esse código? Node index.js, você vê que está demorando um tempinho aqui, e aqui a gente tem tarefa 1 e tarefa 2 concluída e ambas as tarefas foram concluídas. Você vê que aconteceu ao mesmo tempo. Vamos supor então, a tarefa 1 demora 2 segundos e a tarefa 2 também demora 2 segundos. Então nesse caso aqui a gente, para realizar o código como um todo, demora 2 segundos. Se a gente não utilizasse o promise all, por exemplo, se a gente fizesse await tarefa 1
e await tarefa 2, como cada tarefa demora 2 segundos, o total demoraria 4, beleza? Então vamos executar isso aqui novamente. Então agora a tarefa 1 foi concluída e depois a tarefa 2 foi concluída, demorando 4 segundos. Então, se a tarefa 2 dependesse algum resultado da tarefa 1 para prosseguir com ela, aí sim faria sentido a gente fazer dessa forma, esperar pela tarefa 1 para depois realizar a tarefa 2. Só que nesse cenário, a gente não necessita dessa dependência entre tarefas, elas são únicas, elas não têm uma dependência. Então a gente pode realizar utilizando o Promise All, que é o paralelismo aqui que a gente consegue aplicar essa técnica, beleza? Nossa, cafezinho muito bom, né, velho? Então, sempre que você precisar fazer tarefas assíncronas, como requisições para APIs, ou se você estiver lidando com o JavaScript no back-end com Node, você fazer requisições para banco de dados, você pode utilizar aí, né, o async e await para poder fazer essas requisições assíncronas. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado e se sim, deixa o like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito do canal Devzito. Eu te vejo na próxima e deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e sugestões de próximos assuntos pra gente trazer aqui no canal, beleza? É isso, eu te vejo na próxima e valeu!